Paz seja convosco. Amém. Vamos abrir a Escritura no livro de São João, capítulo 14, versículo 17. São João 14, 17. E assim diz o Senhor. Vamos pôr em pé por um instante. E assim diz o Senhor. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém? Amém. Amém. Podemos assentar. Então, amados irmãos em Cristo, nessa noite fria, né? Nessa noite fria, nós estamos reunidos aqui no Senado para, mais uma vez, adorarmos a Deus na beleza da sua gloriosa e eterna santidade. Então, a mensagem desta noite é a mensagem número 22 da terceira dimensão da primeira trombeta, totalizando 68 mensagens. E no cômputo geral, 1093 mensagens, envolvendo aquelas 1029 mensagens das velas sacerdotais. E o título da mensagem é A Suprema Verdade. Hoje, dia 19 de Tammuz, quarto mês lunar, 108º dia do quarto ano lunar, da última semana de anos do oitavo silêncio. Então nós estamos caminhando, né, para o fim desse oitavo silêncio. E nós estamos aqui afirmando que Jesus volta, né, assim que termina esse tempo glorioso. É claro, vai entrar o nono silêncio. Um tempo que nós não temos como medir, um tempo imponderável. Mas será um tempo de grande vigília. Né? Nós estaremos vigiando a cada instante, a cada momento, porque a volta dele está muito iminente. Os sinais da vinda do Senhor são gloriosos, grandes. Né? A apostasia total de Israel é um grande sinal. E o mundo gentil, né, enredado com as hostes malignas, crê na salvação. Né? Então, meus irmãos, o título dessa mensagem é A Suprema Verdade. E nós vamos meditar aqui em João 14, 17. Né? E nós podemos verificar, meus irmãos, que o mundo não pode receber essa revelação, porque ela é primazia dos eleitos. Né? Nós temos a primazia da revelação das Escrituras. Então, e outra coisa que podemos observar também nesse versículo é a gloriosa unicidade de Deus. Não há lugar para a Santíssima Trindade. Né? Não. E agora, eu não gosto muitas vezes de entrar nesses momentos, mas o Antístese, né, que fala Antístese, né? O Papa, né? Ele fez uma declaração, né, agora, poucos dias, né, a irmã que mostrou, que Adão e Eva não existem e que Deus está se modernizando. Né? E ele, no seu conceito, né, na sua forma de ver as coisas, então ele quer chegar um dia que a Igreja Romana tenha uma papisa, né? E que as mulheres
irão também ocupar cargos eclesiásticos. Né? E diz também que a Bíblia é um livro muito antigo. E que precisa. Eu entendi que ele quer uma Bíblia nova, moderna. Né? Então, não quero muito entrar nesse lado. Né? Mas a grande verdade é que ela já estava à deriva, agora que ficou à deriva de uma vez por todas. Né? Mas parece que muitos cardeais não concordaram muito com essa ideia. Né? Mas é exatamente o fim dos irmãos. Né? Também diz que toda religião é boa desde que se creia nela. Né? Então, são colocações dele, né? Mas que não enquadram com as Escrituras, que eu não posso tirar e nem acrescentar. Né? Nenhum homem tem essa capacidade. Né? Deus não precisa de intérprete. Ele interpreta a Escritura e revela um profeta de Deus. Então, esse é o cenário do sistema religioso político. Nós não pertencemos ao sistema religioso político. Não. Nós somos cristãos da palavra. Nós não somos uma denominação. Não somos, não. Nós somos cristãos da palavra que creem no assim diz o Senhor. Nós vivemos o assim diz a igreja. Então, o Espírito Santo, né, é a suprema verdade que foi dada para os eleitos do Senhor Deus. E nessa hora, né, de moralidade, né, nessa hora de corrupção do mundo gentio e dos israelitas que estão apostatados da fé, é um tempo áureo da revelação das Escrituras. Bom, então ele disse que habitava com eles, morava com eles e depois estaria dentro deles. Então era o próprio Deus que ali estava. Né? Certa oportunidade, lá em São João 8, né, eles pegaram pedras para tirarem Jesus. E ele se ocultou, porque ele entrou na dimensão de Espírito. E nós não podemos ver um Espírito. E eles não viram por onde que ele passou. Porque ele é o Espírito Santo. Ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. São João, né, capítulo 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E no versículo 14, esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Ora, então não há lugar para a Santíssima Trindade, se bem que estão querendo colocar Maria nisso aí. Né? Não sei nem como é que vai ser a pronúncia, deve ser quatro trindades, não sei. Né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e Maria. Maria foi uma mulher extraordinária, uma mulher bendita, um exemplo de mulher, mas ela também precisava de um Salvador. Né? Quando ela se encontrou com Ana, ela celebrou o Espírito, né? Ela também precisava de um Salvador. E ela estava lá junto com os apóstolos naquele dia do derramamento do Espírito Santo. Estava junto, está lá em Atos capítulo 1. E ela estava lá, guardando a promessa de Joel, a profecia de Joel, o derramamento do Espírito Santo. Exemplo de mulher, sim. Né? Ou ela pregou o sangue de Deus, mas não pode nos salvar. Ela também precisava de um Salvador. Né? Mas tem Maria como exemplo da igreja pura, a igreja que restaurou Eva. Deus levantou Maria para restaurar Eva, mas não fez dela um ser supremo sobre todos nós. Não. Ela também veio pelo pacto sexual, sujeita a paixões. Jesus não, veio pelo pacto espiritual. Bem diferente de nós. Bom, agora, vamos abrir aí em Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Isso aqui é muito importante. Diz assim a Escritura: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Amados, como isso aqui é glorioso, como isso aqui é bendito, como isso aqui é santo. Né? Porque nele nós temos também a plenitude da divindade. Nele nós temos a plenitude da graça. Nele nós temos a excelsa revelação das Escrituras. E se nele habita toda a divindade, ele é Deus. Né? Jesus foi o nome do vestido carnal que abrigou o Cristo de Deus. Né? Foi o nome dado àquele tabernáculo. Né? Então Jesus, ele se manifestou em 9 dimensões aqui, né? Entre nós. E não vamos discorrer sobre isso. Foi um homem comum. Um dia ele deitou e dormiu, outro dia teve fome e comeu, outro dia ele suplicou a Deus. Ele estava em dimensões, mas era o próprio Deus. Tanto um exemplo glorioso para todos nós. E hoje, qual é o nome mais difamado? Qual é o nome mais blasfemado na face da terra? Jesus. Porque em nome de Jesus Cristo, os homens tomam o dinheiro do povo. Em nome de Jesus Cristo, eles praticam uma série de heresias. Uma vergonha. Né? O Evangelho está escandalizado no meio desse povo. Mas há um povo humilde, simples, na face da terra, que honra o nome do Senhor e o profeta dessa época. E nós, que cremos, que prosseguimos com a mensagem, não anulamos a voz do profeta. Muito pelo contrário, nós, de uma forma bendita, temos restaurado o nome do profeta. Graças a Deus por isso. Não importa para nós nenhum conceito humano. O que diz o bispo tal, o pastor tal, sei lá, a autoridade eclesiástica tal. O que nos importa é o assim diz o Senhor. Então, por isso que eu digo, nós somos cristãos da palavra. Né? Nós não podemos se deixar dominar por nenhum vento de doutrina, né? Por ventos doutrinários, por conceitos humanos, como esse agora, lá do Papa. Não, Papa Francisco. Né? Não. Porque os conceitos emitidos por ele não enquadram com a Escritura. Né? E isso não vai mudar a nossa forma de viver. Né? Então, amados irmãos, nós estamos no tempo do fim. Né? Tempo do fim. Agora, vamos abrir de novo uma escritura que nós conhecemos muito. Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. E tendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. Aqui está um dos grandes enigmas da Escritura revelado para nós. Quando o profeta pregou o 7º selo, ele não falou sobre essa quase meia silêncio. Ele não sabia, ele não possuía a revelação. E ele foi honesto. Não conjecturou, não deu nenhum parecer que causasse alguma dúvida. Não. Ele disse, eu não sei, só sei que houve um silêncio. Mas quando vir aquele irmão simples, ele virá com as vozes dos 7 trovões. E ele trará para nós essa grande verdade. Irmãos, é uma das maiores revelações que Deus nos deu. O significado da quase meia hora de silêncio. Porque do tempo que o profeta foi arrebatado corporalmente por Deus, o profeta não sofreu morte física.
quando ele foi arrebatado por Deus, é claro, é evidente que o corpo dele foi transformado num corpo celestial, porque na glória a carne e o sangue não herdam nenhuma dimensão, né? Tem que chegar. Ele foi transformado. Né? Até o dia que eu tive a visão da escuridão de Deus, exatamente 20 anos. Naquela oportunidade, o conhecimento que a gente tinha era do calendário religioso. Né? Hoje, pela graça do Senhor, nós conhecemos 5 calendários das Escrituras. Né? Então nós somos avançados, nós somos sábios do tempo. Sabia isso aí? E os irmãos que aqui estão são profetas da confirmação. Cada irmão que é um profeta da confirmação. Por quê? Porque está confirmando a voz profética. Silas foi um profeta da confirmação, porque ele confirmava o que Paulo falava. Então, é uma postura, uma posição muito importante de cada irmão. Se os irmãos confirmam isso, os irmãos são profetas da confirmação. E as irmãs representam a igreja viva e eficaz, cujo cabeça é Cristo. Mas nós não podemos misturar as coisas. Moisés não teve uma missionária lá dele, teve isso. Jesus não ungiu mulheres para o ministério, e sim homens. Eles falam aí, no mundo gentil, que isso é machismo. Não, poder de Deus, autoridade do Senhor. O homem é o cabeça da mulher. Deus, o cabeça desse homem. Cristo, o cabeça desse homem. E Deus, o cabeça de Cristo. E para nós, o que importa não são conceitos sociológicos, psiquiátricos, psicológicos, políticos, religiosos. Não interessa isso aí para nós. Nós queremos saber do assim diz o Senhor. Imagem e sombra. Né? O Velho e o Novo Testamento. Na verdade, não existe velho e novo. Existe uma mensagem que se renova a cada instante, a cada momento. Questão de didática, né? Mas o Novo Testamento é lei do Senhor. Claro que é lei. Lei dele. E não fere em nada a lei que veio. O Moisés, o grande legislador. O outro grande legislador foi Paulo, né? Que ele escreveu quase toda aquela dimensão em que Jesus operou grandes maravilhas. Então, a revelação da quase maior silêncio foi algo extraordinário. Deus abriu o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras e a necessidade de se ter um profeta. Há necessidade de um profeta. E nós temos o profeta. Nós temos a mensagem do profeta. E nisso temos Cristo. Vamos ser criticados? Evidente. Vamos ser condenados? Pelo mundo? Sim. Oh, mas aleluia, nós temos o cheiro de Cristo. Graças a Deus. Amém? Amém. Amém. Nós não somos, irmão, cristãos atrapalhados, enredados com o mundo, não. Não, somos cristãos esclarecidos. Né? E houve uma evolução espiritual muito grande. Esse dia alguém me criticou dizendo que eu estava entrando em contradição. Ele está confundindo evolução espiritual com permanecer naquilo que não era a realidade. Ora, se nós estamos numa estrada, viajando, entendendo que vamos para São Paulo, e daqui a pouco a gente vê um sinal que estamos indo para outro lugar que não é São Paulo, nós vamos voltar atrás, ver onde nós erramos e começar a jornada de novo. Então significa evolução.
e não contradição. Né? Nós não somos contraditórios, nós evoluímos no conhecimento das Escrituras. Eu falei, não, você está confundindo. E você? Você continua crendo assim? Então você está patinando. Porque hoje, o maná de hoje, não é o maná de hoje. Nós não comemos maná apodrecido, é o maná da hora. Águia não se alimenta de carne apodrecida, só de carne praticamente viva. Né? Então, a gente fica feliz pelas críticas até. Existem as críticas. O que reforça que nós estamos no caminho certo. Quem foi que alimentou o profeta na beira daquele rio? Corvo. O corvo alimentou o profeta. Alimentou a águia. E o corvo representa a denominação. Ela vai crescendo, vai subindo, e ela fica séria. A águia não. Quanto mais ela levanta voo, mais sobe, mais ela enxerga. Farinha no alto. Nós não vamos encontrar uma águia morta pelas ruas de uma cidade ou do campo. Ela vai se recolher lá no alto. E ali ela entra em outra dimensão. Que coisa interessante, né? A águia. Então eu tenho dito que o selo está aberto. Agora isso é primazia dos eleitos. Né? Nós não temos que ficar oscilantes e nem se deixar dominar por ventos doutrinários. Forma nenhuma. Os selos estão abertos, os 7 selos. E o que representa esses selos? O livro da redenção. Aleluia! Então, Jesus já está o quê? Naquela posição, não de redimir, mas de resgatar. Está chegando a hora, está chegando o grande dia. E aquele que a gente canta aí, breve vem o grande dia em que as lutas findarão, todos os males, agonias neste mundo cessarão. Está chegando. É amanhã, é depois. Nós temos que estar preparados. Certa vez, andando pelo Brasil, creio que em Fortaleza, no quartel do Exército, vi escrito na parede algo que me chamou a atenção. Naquela época, escrito assim, que o Exército pode passar 100 anos sem ser empregado, mas não pode passar um minuto sem estar preparado. Ora, quem escreveu isso? Eu não sei o autor, não sou eu não, alguém escreveu. Eu achei que deu muito, não sei se o não sabe, o autor. A frase já conhece, né? Quer dizer, 100 anos passam, mas nós temos que estar preparado a todo minuto, a todo instante. Né? Eu vi essa frase, nunca esqueci, eu guardei essa frase. Outra frase do Exército também. É fácil comandar homens livres. Eu não sei quem que falou isso. Né? Pô, São João 32 fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos livres, gente. Nós não somos refém do dízimo do dinheiro, do casamento do templo, da mulher missionária. Nós não somos refém dessas coisas, não. Não, nós somos livres, nós somos águias. E voamos alto, graças a Deus. Né? Não estou aqui condenando a denominação de ninguém, não. Não. Longe disso, e nem criando algum problema com ninguém. Não. O que nós queremos é viver, assim diz o Senhor. Né? Então o ser está aberto. Né? E o livro da redenção, ele nos abriga desde antes da fundação do mundo. Nós não somos cristãos porque fomos a um lugar e ali levantamos a mão, aceitamos Jesus no nosso coração. Nós somos dele desde antes da fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 17, 8
narra isso. Quando Moisés chegou para o Senhor e falou, Senhor, esse povo cometeu um grande pecado, né? Risca o meu nome do teu livro. Não, Moisés, a alma que pecar, essa eu riscarei. Ezequiel 18:4 fala que a salvação é individual, né? Então nós temos que estar vigilantes, né? Mas nós somos dele desde antes da fundação do mundo. Agora, vamos aí para Apocalipse de novo, capítulo 8, versículo 6. Nós estamos aí parados, né? Com Moisés, ficou lá na brecha, esperando aquele momento glorioso, né? Que Deus passaria por ali. Então os 7 anjos, 8, 6 do Apocalipse. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Nós já falamos muito nessa dimensão aqui, escriturista. Então começa a mensagem com o profeta, o irmão Branham, odiado pelo mundo, ele é odiado pelo mundo, mas amado por Deus. Não importa que o mundo me odeie, que Satanás me difame. O importante é que Deus me ama, né? Então, eu começo a mensagem com o profeta Branham, e o prosseguimento da mensagem com a restauração da imagem do profeta, porque até no nome dele batizaram. Absurdo, dos absurdos, né? Então, essas duas dimensões escriturísticas, mais agora as mensagens das 7 trombetas, amados irmãos, é a grande preparação para aqueles anjos. O 8º anjo, o profeta falou no 8º anjo. Ele teve uma visão tremenda. Era um homem de Deus, um homem extraordinário na presença de Deus. Então, essa preparação, né, toque das trombetas, é exatamente as mensagens que foram vindo. Eu creio que quando nós chegarmos no final do 8º silêncio, a gente termina essas mensagens, essas 483 mensagens. Nós vamos terminar isso aí, né? Porque cada trombeta são 69 mensagens, vezes 7, 483. Lá o tempo, né, profetizado por Daniel. Ora, irmãos, em Cristo. Essa preparação, você vê, a mensagem vai preparar o anjo para tocar, mas o 8º anjo está junto do trono do Senhor, ali. E ele derramou incenso sobre a terra. Juízo. A terra está sob juízo. Olha, o nosso país, que confusão. Né? Que confusão de legislação nós vivemos. Né? Um julga de um jeito, outro julga de outro, outro julga de outro, outro julga de outro. Mas não é assim que é a denominação? Cada um tem um julgamento, não é? Cada um acha que é assim. A Constituição brasileira, ela é falha em milhares de aspectos, né? E eles pegam a Carta Magna e tentam aplicar a carta e divergem entre um e outro. Como a Escritura gloriosa quando ela é revelada. A Escritura revelada não tem, meus irmãos, contradições. Não. Ou a pessoa vive o assim do Senhor, ou não vive. Não existe meio termo. Então, a preparação da trombeta, em princípio, olha como ele presta atenção, em princípio, é algo extraordinário. E nós temos que dizer, Senhor, muito obrigado
por ter enviado um profeta. Né? Um profeta. É como se fosse Deus com os pés novamente na terra. Não estou dizendo que ele era Deus, não. Não, não é disso. Né? Mas o Senhor usou aquele vaso de uma forma muito maravilhosa. E a gente é grato a Deus por isso. Agora, meus irmãos, o profeta Jeremias, né? O profeta chorão, né? Chorava de ver a iniquidade exercida pelo povo. Chorava por ver o imperialismo daqueles reis. Né? Hoje também temos imperadores. Aí, até na mensagem tem imperadores. Dizendo que prossegue a mensagem, mas patina, não sai do mesmo lugar. Prosseguir com a mensagem, eu digo com novas revelações. Se eu prego o que o profeta pregou, isso é bom, então eu sou um profeta da confirmação. Mas se vem novas revelações, não, aí nós temos um outro profeta, e ele profetizou lá no centro do selo. Deus não tem permitido que eles enxerguem isso aí. Não. Mas um dia haverá um grande batismo. Deus transformará todo esse povo. Eu creio assim. Amém? Amém. Creio assim. Jeremias 8:20. O que diz Jeremias? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Irmãos, que trágica dimensão. Eles tinham a palavra revelada, eles tinham tudo ali, mas não queriam ouvir o profeta de forma nenhuma, não queria render-se à voz do profeta, que é a voz do próprio Deus. Né? Não queriam. Né? Então, os que negaram as virtudes escriturísticas, negam, sofrerão os malefícios da grande tribulação. Claro que sim. Enfim, a cega é a verdade escriturística da mensagem. É o poder ser derramado sobre a terra. Deus tem eleitos em todas as partes do planeta. Há eleitos de Deus, mas ainda sufocados, reféns da denominação. Dominados por doutrinas de demônios. E Jeremias falou assim, vai passar a cega, vai findar o verão, e esse povo vai ficar perdido. Mas Jeremias está falando com quem? Com os eleitos, que têm deixado a desejar em muitos aspectos. Mas a voz profética está em ação. Oh, amados, como é bom no sábado reunir a igreja e ouvirmos a voz profética. Nós não somos melhores, mas como Deus nos tem amado. Concorda com isso? Amém? Amém. Nós temos sido amados do Senhor. Nós, enfim, a gente acha, mas nós somos poucos. Mas o que diz o salmista? 10.000 cairão. E nós ficaremos ali firmes no Senhor. Então, cada um dos irmãos, 10.000. Então, nós temos aqui quase 1 milhão de pessoas. Oh, não é não? Nós temos uma importância para Deus extraordinária. Nós temos um poder escondido entre nós, nas nossas entranhas. Há um poder escondido. Nós temos uma autoridade muito grande. Nós temos uma autoridade muito grande. Quem sabe, nós ainda não usamos essa autoridade. Nós temos autoridade sobre qualquer mal. Nós temos autoridade sobre as 7 dimensões do inferno. Temos autoridade. E grande.
porque Deus nos ungiu para sermos vencedores. Não enredado com crença, dogma e costumes de igrejas, não. Não, de forma nenhuma. Então a cega é a verdade que vem arrebatando os eleitos. Nós já fomos arrebatados do sistema religioso político. Nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo. Glória a Deus por isso. Amém. É verdade. Estamos sentados. Mas quem sabe a gente não está crendo, né? Será? Não será não. Nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo. Agora, nós estamos no vestido carnal, sujeito a paixões. Aí é outra dimensão. E Paulo falou que nessa dimensão habita o pecado. Então que luta o nosso espírito tem contra essa carne? É uma luta muito grande. Porque a carne nos separa do Senhor. Oh, mas um dia, né? Que tempo glorioso será aquele quando a gente deixar esse vestido carnal e ocupar um corpo celestial incorruptível e adorar o Senhor para sempre. Que tempo, né? Que tempo glorioso, né? Vai ser esse, né? Que maravilha, né? Não haverá choro, não haverá lágrima, tristeza, rancor, enterros. Não! Viveremos eternamente com o Senhor. Amados, vamos um pouquinho mais para frente. Vamos aqui para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. E Jeremias falou também para aquele povo: mas vocês não têm tantos deuses? Peça para os seus deuses te livrarem do mal. Porque o mundo é assim. Quando a situação fica difícil, ele quer o Deus verdadeiro na vida dele. Quando resolve-se aquele drama, ele volta ao seu Deus. Oh, e aquela mulher extraordinária. O teu Deus é meu Deus. Onde deitar, deitarei eu. Onde tu morreres, morrerei eu. Ela ficou com Noemi o tempo todo. Porque sabia que naquela mulher estava a santidade, a graça de Deus. Que coisa bendita, né? Aquela mulher. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. E por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. O Deus enviou de erro para que creiam na mentira. Para que não aceitem a verdade e sejam assim condenados. Note que Deus enviou um espírito de erro para que o mundo desprezasse a verdade. Então, meus irmãos, nos dias de Micaías, Deus enviou um espírito de erro para a derrota de Acás. Josafá estava ali, mas não tem um outro profeta, não. Havia 400 profetas dizendo que ele podia subir, eu creio que Ramote Gileade, né, naquela região, e ir para aquele combate. E Josafá falou: não, mas não tem um outro profeta, não. Tem que ter outro profeta. Tem um aí, mas ele só fala contra mim. É assim que fazem com o irmão Branco. Não, ele só fala contra a gente. Ele não gosta das mulheres. Detesta mulheres. Não. Ele amou como ele amava a esposa dele, a filha dele. Então diz que ele detestava as mulheres, odiava as mulheres. Grande engano, muito pelo contrário. Ele amou as mulheres. Então, Micaías foi lá um mensageiro falar com ele: ó, todos os profetas estão a favor do nosso rei. E não é a sua pessoa que vai lá profetizar o contrário. Aquilo que Deus me disser, eu falarei. Ué, ele ficou com assim do Senhor. Né? E ele foi agredido, levou um soco. E quando chegou lá, ele até brincou: não, pode subir que vai ser uma grande vitória. Aí a cara achou ruim. Ué,
Não, ele está ironizando, ele está zombando de mim. Ué, por que eu não creio nele então? Não creio nele então. Aí vem um que agrediu ele. Aí Micaías falou assim, se ele subir e vencer, Deus não tem falado pela minha boca. Ou então, se a denominação vencer, ou Deus não tem falado pela minha boca, pela boca do irmão profeta. Não, isso está tudo errado, rapaz. Completamente fora dos padrões escriturísticos. Pessoas enganadas por um espírito de erro. E o rei subiu e foi derrotado. Ainda disse para o capitão que ele ia ser atropelado pelo povo. Foi atropelado. Nenhuma palavra de Micaías caiu. Todas se cumpriram. Isso está no livro de Crônicas. Espírito do erro. É a 2ª Crônica, capítulo 18, versículo 12. Está lá. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses teus profetas. O Senhor é quem falou o mal a respeito de ti. Olha, irmão, eu não quero estar aqui brigando com denominação, não. Mas o espírito denominacional é o espírito do erro. Irmão. Porque uma denominação é contra a outra e outra contra uma. Eles não se entendem. Não temos nós o mesmo Deus, o mesmo Pai? Por que agem geralmente um para com os outros? Porque não tem a revelação da Escritura. E que diz o profeta? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Ué, profecia de quê? Da palavra. Aleluia. Conhecimento das Escrituras. Não tem. Então, é o espírito de erro que Deus enviou. Então, amados irmãos, que o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, nos guarde, né? Que o Senhor tenha piedade e misericórdia de cada um de nós. Nós somos predestinados do Senhor. Não podemos ficar dormindo, não, espiritualmente. Nós temos que levantar e Cristo nos esclarecerá. São João 8,32 que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E diz o 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, nós somos águias, nós somos presos a dogmas, crenças e nem costumes de igreja. A verdade escriturística está sendo descortinada a cada dia, a cada momento, aos filhos de Deus, os eleitos dessa hora. Amém? Amém? Que Deus nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, porque os dias são difíceis, as horas são muito avançadas, e a cada vez que passa, nós somos mais perto do Senhor. Palmas glorificando a Deus. Amém.